eu acho que uma das coisas que mais me faz gostar de ler é porque eu encontro realidades completamente diferentes da minha. E às vezes eu descubro aqui no YouTube ou no Instagram ou nas conversas com pessoas que gostam de ler livros que talvez eu não, se eu visse numa estante de uma livraria ou num site, eu não pegasse esse livro para ler. E aí foi o que aconteceu com esse livrinho aqui que eu tô lendo. Deixe Comigo, do Mário Levreiro. Ele é um livrinho dessa coleção aqui, da editora Rocco. Outra Língua. E aí diz aqui, ó, mestre das vanguardas, narradores consagrados e novas vozes da atualidade se encontram aqui para revelar o que diz essa língua do lado de lá da fronteira, estranha irmã de nossa própria fala, a ficção mais inventiva do planeta literário, onde habitam Borges e Bolanhos. Aí no início diz, série de autores mais do que de literatura, cujo aspecto comum é a língua única, que explora o espanhol multiforme das Américas em suas expressões mais singulares. E daí eu conheci, por causa dessas andanças aqui pelo YouTube e das minhas andanças também pelos Instagrams literários, eu descobri essa coleçãozinha. E aí comprei esse primeiro livro. E esse primeiro livro é muito bacana. Esse primeiro livro pra mim, né? Porque tem outros dessa coleção. Eu não sei se esse é o primeiro, mas esse foi o primeiro que eu comprei. Já coloquei outros na lista de desejos, mas esse aqui foi o primeiro que eu comprei. E aí imagina, você é um escritor de várias obras já. E de repente você tá precisando de dinheiro. E aí você vai atrás da sua editora para vender um livro que você escreveu. Só que lá a editora mostra que não está interessada no teu trabalho. E demonstra, nessa conversa, que recebeu um livro muito bom, de um outro escritor. Só que é um escritor que não se identificou. Colocou uma combinação de nomes, mas não dá para saber quem é. Ele só tem o lugar de onde esse livro foi remetido. E daí, esse escritor que chega lá naquela editora para vender uma história que ele escreveu, se dispõe a ir atrás desse outro escritor, cuja identidade ninguém conhece. E aí, assim começa a história desse escritor, em busca da identidade desse outro escritor desconhecido. E aí a gente vai dar de cara com algumas situações inusitadas e interessantes. E aí a gente tá falando de um escritor, esse, né, que vai vender o seu livro e acaba sendo convencido a descobrir a identidade dessa pessoa misteriosa. Ele é uma pessoa muito urbana, ele mora em Montevidéu. E esse pacote saiu de uma cidade muito pequena, do interior. E aí essa narrativa vai sendo construída, como esse cara que é extremamente urbano e que até aquele momento estava ali para vender aquela história que era dele, que ele escreveu, vai para o interior, muito diferente da realidade que ele está acostumado, um lugar muito pequeno, para fazer um serviço do qual ele não tem nenhuma experiência, só porque ele está sem dinheiro. E lá ele se depara com situações que meio que fazem ele esquecer por que ele está ali. E eu tô no momento aqui desse livro em que ele tá meio esquecido, ele continua investigando, mas ele ainda não, ele já está meio esquecido do que levou ele ali naquele lugar. E ele começa a perceber que aquela cidade é muito estranha. O nome da cidade é Penúrias. E além de ser uma cidade muito pequena, é uma cidade muito estranha. Uma cidade onde ele não encontra livros, por exemplo. E ele é um escritor que gosta muito de ler. Mas ele não encontra livros nessa cidade. E o que é bem estranho, né? Porque acho que por menor que a cidade seja, em algum lugar você sempre vai encontrar uma biblioteca municipal, um colégio, uma biblioteca. Mas essa Penúrias, ela é tão pequena, que nem isso ele consegue encontrar. E tem uns episódios de chuva também que são interessantes. E eu tô nesse momento em que ele tá meio esquecido do que é que ele foi fazer ali, mas vamos ver o que é que dá. E o dinheiro tá acabando, também essa informação é importante. 1 mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper
tanta coisa aconteceu desde a última vez que eu vim aqui. Tem sido difícil ler, porque falta muita concentração. Acho que eu sempre reclamo disso, né, de concentração, mas tem sido uma constante já tem um tempo. E eu já percebi que, assim, quanto mais cansada eu tô, mais é difícil ler. Então, desde a última vez que eu vim aqui, já tem um tempo, né? Da última vez que eu falei sobre o livro que eu tava lendo, já tem um tempo. Já tem outro óculos, já tem outra unha. Então, mas, né, terminei. Não trouxe, ficou em casa, na minha outra casa. Tô em casa, sempre bom me lembrar disso, eu estou em casa. Mas eu tenho 2 casas. E daí o livro ficou na outra casa, na casa oficial. E foi um livro bacana. E demorei, impressionante como eu demorei, porque é um livro de 134 páginas, se eu não me engano. Sendo que de história mesmo deve ter uns 110 páginas. E porque o autor faz uma entrevista fictícia, né? Ele se entrevista no final do livro e tem uma nota sobre o autor. Então, isso tudo é pós-fácil, né? Da história mesmo, pouco mais que 110 páginas. E terminou muito rápido. Eu achei que eu estava mais distante do final, mas na verdade eu estava mais próxima do final. E aí, nessa velocidade que eu tô conseguindo ler, que é uma velocidade quase parando, o livro terminou assim, porque eu achei que eu tava muito mais longe, mas não tava. E é um livro muito bom, recomendo. Recomendo bastante, inclusive, porque é leve e não é bobo, porque existe essa diferença, né? Entre ser leve e ser bobo. Não é bobo, não é um livro bobo. É um livro que traz algumas coisas. E é um livro que eu acho que teria fôlego até para mais história, mas é uma história mais rápida, uma história curta. Beleza. E como o conflito se resolve é muito legal. É muito bacana. Eu me surpreendi, eu fiquei surpreendida, eu fiquei surpresa. Porque eu imaginei que poderia acontecer muita coisa, mas não o que aconteceu. Então isso também é muito bacana do livro. Quando o conflito se resolve, que é justamente literalmente na última página da história, a gente descobre, o leitor descobre que a resposta para o que ele estava procurando foi apresentada para ele, né? Foi entregue para ele de mãos beijadas, digamos assim, no início da história, no início da viagem. Isso não é um spoiler, porque eu acho que mais é entregue para ele no início da história. Então ele fez todo aquele percurso. Ops, caiu uma coisa ali. Ele passou por todos aqueles problemas. Ele encontrou uma mulher, né, com quem ele teve um relacionamento durante aquele tempo em que ele devia estar procurando aquele autor. Ele chegou a ter um relacionamento com uma mulher. E tudo isso ele poderia não ter vivido se ele tivesse prestado um pouco mais de atenção no início da história. Ou se o acaso, porque também quando ele descobre é um fato, é um acaso que faz ele descobrir. Eu não vou dizer se ele descobriu o autor que ele estava atrás, mas descobriu o que estava envolto, né, daquela história que ele estava ali para descobrir, afinal de contas, que a editora queria publicar, mas eles precisavam descobrir o que havia por trás daquele envelope. Talvez se o acaso tivesse agido no início da história. Não haveria história. Isso também é muito bacana, né? Sobre literatura em si. Sobre autores, sobre a genialidade desses. Comecei a pensar nisso agora, né? Porque se o acaso agisse no início da história,
Ou se ele prestasse um pouco mais de atenção no início da história, não haveria história para contar. Simples assim. Não haveria vida para viver, né? Por isso que a vida imita a arte. Ou é a arte que imita a vida? Não, eu acho que a vida imita a arte. Porque tantos acasos, né? A gente vive muita coisa por causa de muitos acasos, que se não tivessem acontecido, a gente não teria vivido. É por isso que eu gosto tanto de ler, por isso que me faz tanta falta. Então é isso. Deixa eu mostrar o que tem aqui nessa casa, agora de livro. Resolvi trazer algumas coisas para cá, para ter opções de leitura, para ler alguma coisa. Não só uma coisa, porque eu sou inexplicável. Deixa eu ver. Bagunça, mas o que importa está aqui. Então, eu trouxe agora foco. Ali tem uma água. Foco. Não vai ficar. Acho que foco. Nota sobre o luto da Chimamanda. É um livro bem recente. Eu comprei um dia desses aí. Tava baratinho, eu comprei. Trouxe o Kindle que tem centenas de livros aqui dentro. Que eu não dou ousadia porque, né? Kindle. Mas eu trouxe. Por desencargo de consciência. Aí tem também aqui Casa dos Espíritos. Que eu tava lendo. Tava legal. Eu não sei porque que eu parei. Mas tá aqui. Tem uma revistinha da Eudora também. E tem... Ops. Dona Ana K. Que tá aqui. Vai muito devagar, mas vai. E é isso que importa. Então, é isso. Eu acho que agora eu vou tentar ler um pouco de A Casa dos Espíritos. E vou começar notas sobre o luto. É uma boa ideia para esse momento que eu tô vivendo? Provavelmente não. E não é uma boa ideia, talvez, no contexto geral, porque a impressão que eu tenho é que o país tá cercado de luto, sabe? É um clima muito permanente de luto. Quando você menos espera, alguém morre. Não que as pessoas não morressem antes, não é isso que eu tô dizendo. As pessoas sempre morreram, mas repentinamente, do jeito que tem acontecido, pessoas jovens, e quando você pensa assim, cara, é uma gripe. Bicho, é uma gripe, sabe? E pessoas de todas as idades, assim, de, sei lá, a última notícia que eu recebi, uma pessoa de 25 anos, por causa de uma gripe. Reflexiva estou. Deve ser por isso que eu não consigo ler, né? Fico só refletindo. Mas... fui.